Fala galera, eu sou o professor Asley, sejam muito bem-vindos ao XP Resolve para mais uma questão aqui, que nós vamos gabaritar simplesmente toda a prova do Enem para você. Aqui no vídeo de hoje nós temos uma questão da prova 2014 de segunda aplicação. Eu queria chamar a atenção de vocês, óbvio, para você não é mais um problema, aluno do Explica aí, mas fica muito atento porque aqui nós temos dois textos, beleza? Só que existem tipos de linguagem, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal e linguagem mista. Então, alguns alunos acabam tendo uma certa dificuldade, óbvio, facilmente corrigível, com interpretação de texto, por exemplo, de um quadro, de uma música, de um poema. Então, fica bastante atento nesse sentido, beleza? Dois textos e o primeiro deles, muito conhecido, batido na sua aula de artes, de literatura, de história e tudo mais, que é um quadro chamado Abaporu. Lembra dele? Então, bora lá, ó. Primeiro quadro, eu faço comentário já sobre ele. Quando você vê um quadro desse, logo de cara, a gente lembra de primeira? Lembra? Semana de Arte Moderna de 22. Fechou? Vamos lá, ó. O texto 2 ele coloca assim. Em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido, Oswald de Andrade. Pintou o Abaporu. Eles acharam que parecia uma figura indígena antropófaga. E Tarsila lembrou-se do dicionário Tupi-Guarani de seu pai. Batizou-se o quadro de Abaporu, o que significa o homem que come carne humana, o antropófago. E Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e fundaram o movimento... Eita! Cadê o coisa? Não. Beleza? Vou voltar aqui, tá? Editor. E Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e fundaram o movimento antropofágico. Olha o jogo de palavras aqui, ó. Presta bastante atenção no que eu quero mostrar para vocês. Vejam só. Existe uma diferença, não sei se você se lembra disso, mas não confunda dois termos. Canibalismo e antropofagia. O canibalismo é, de fato, a prática de comer carne humana. Só que a antropofagia, ela não é só o fato de se alimentar. A antropofagia, ela vai estar diretamente associada, por exemplo, a um ritual sagrado, religioso, místico. Porque ele se refere a tribos guerreiras. Lembra? Ele está falando exatamente sobre isso e daí vem o nome do texto. Essas tribos guerreiras acreditavam que se alimentando da carne de outro guerreiro, você teria, na verdade, a absorção da sua força, do seu espírito, caso esse guerreiro, por exemplo, fosse digno de tal coisa. Professor, mas por que você está falando sobre isso? Porque, na verdade, isso é a cara do movimento modernista. Existia uma forte tendência na história do Brasil a simplesmente copiar tudo aquilo que era europeu. Primeiro que a gente valorizava muito, ou valoriza até hoje, muito que vem de fora. Sabe aquela síndrome de vira-lata? A gente acha que tudo que vem de fora é mais legal. A ideia é criar algo moderno e brasileiro. Óbvio, você não precisa ignorar o que vem lá de fora, mas é necessário, como um guerreiro, absorver a energia do estrangeiro e criar algo genuinamente brasileiro. Tudo bem? Inclusive, acho que eu já dei um spoiler aqui muito grande para vocês. Mas vamos lá, ó. O movimento originado na obra Abaporu pretendia se apropriar, percebeu que a gente está falando sobre antropofagia aqui? Só que, obviamente, antropofagia cultural. O movimento originado na obra Abaporu pretendia se apropriar do quê? Aí você está lá. Aí o que é que a gente tem? Ó? Das técnicas artísticas nativas para consagrar sua tradição. Ele está se apropriando do que é nativo? Não necessariamente. A discussão não é essa, né? Do ideário republicano para celebrar a modernidade. Também não é isso que está acontecendo. A ideia, como um bom guerreiro, é se apropriar do outro guerreiro para absorver sua força. E qual seria esse outro guerreiro? A cultura europeia. E a partir dela, e não simplesmente uma cópia, mas apropriando-se dessa cultura europeia, eu poderia criar algo originariamente brasileiro. Beleza? Esse é o nosso gabarito, o item C. Veja que os outros itens, se você souber dessa informação aqui, e se eu associo, por exemplo, à ideia da modernidade, do modernismo, na verdade, fica muito mais fácil perceber que eu não estou falando sobre arte clássica. Para copiar, olha as palavras, copiar o seu ideal de beleza. Até porque, olha para o quadro,
É bem diferente daquele ideal clássico de valorização do corpo, do humanismo. São outras referências que vão aparecer aqui. E não, o item E, na herança colonial brasileira, para preservar sua identidade. Também é falso, né? Eu vou absorver a cultura europeia, mas valorizar também o que eu tenho aqui. E criar algo genuinamente brasileiro. Beleza? E aí, tranquilo? Gabaritaram mais uma, né? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!